Tá. Os tratados de Iá e Postedã, eu vou falar agora um pouquinho e eu vou falar os dois. Então, tipo, vou só falar o nome pra saber qual é qual. Yalta agora primeiro. As conferências foram uma reunião entre líderes de países aliados aos Estados Unidos e a União Soviética e a Inglaterra, que acabaram decidindo as estratégias para acabar com a divisão e influência entre o leste e o oeste no fim da guerra na Europa. Agora, Postedã. O documento de declaração de Potsdam exigia que rendição de todas as forças armadas japonesas e anunciava a ocupação militar de parte do país pelos aliados, assim com a eliminação de sua soberania em termos de anunciar e decidir posteriormente, tipo, os Estados Unidos e os aliados queriam tirar as tropas japonesas para eles colocarem os seus soldados no local, para não terem outras pessoas poderem tipo, tomar o lugar deles naquela área, para tipo, meio que já começar a dar um início, sabe? Eles terem vantagem. Vou falar um pouquinho também sobre a doutrina Truman e o Plano Marshall. Vou falar um pouquinho também sobre a doutrina Truman e o Plano Marshall. A doutrina Truman tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, e em especial em países capitalistas que eram considerados frágeis no período da Guerra Fria. A doutrina Truman deu início ao Plano Marshall, porém o Plano Marshall foi para conceder ajuda financeira aos países europeus, fazendo da Europa seu market capitalista e aumentando sua influência no mundo. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN foi um tratado feito pelos Estados Unidos com países da América do Norte e da Europa Central para a defesa de ataques externos, tipo assim, da União Soviética na época da Guerra Fria. Em seguida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955, logo após a Alemanha entrar como país membro da OTAN no caso. O Pacto de Varsóvia tinha quase o mesmo modelo da OTAN, só mudava tipo algumas características, vamos assim se dizer. E por fim tem a Guerra da Coreia, eu fiz um resumo dela e depois tem a Tamires vai falar parte dela. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre as Coreias do Sul e do Norte, quando as tropas do Norte ultrapassaram a fronteira entre a Coreia do Sul, invadindo assim, no caso, ultrapassou invadindo. Pera. Eu vou falar um pouco sobre a guerra também da Coreia do Norte e do Sul, e depois vai ter a parte da Tamires. A Guerra da Coreia do Norte foi um conflito que aconteceu entre a Coreia do Norte e do Sul, quando as tropas do Norte ultrapassaram a fronteira entre as Coreias, dando assim início à invasão da Coreia do Sul. A invasão foi resultado da divisão que já existia na península e que tinha sido exposta pelos Estados Unidos e União Soviética com a Guerra Fria. Meio que eles criaram, vamos dizer, um caos lá e não resolveram. Foram lá, causaram caos e deixaram para os próprios coreanos resolver, sendo que eles já tinham suas brigas e sim, dificuldades internas deles. Eles já não se entendiam, o que meio que foi um passo, vamos assim dizer, para eles também invadirem, no caso, um ao outro. Agora eu vou falar da coexistência e a competição presente na Guerra Fria na época de 1953 a 1979. Ela pode ser dividida em 4 tópicos, que é a morte de Stalin, a ascensão de líderes, a crise dos mísseis em Cuba, a guerra do Vietnã e os acordos de desarmamento. Então eu vou explicar cada um agora. Bom, o primeiro tópico, que foi a morte de Stalin, a sua morte ela ocorreu em 1953 e 5 anos depois, Nikita Khrushchev, eu não sei falar muito bem sobre o nome dele, então eu vou falar Nikita, ele subiu ao poder, assim, tipo, ele se tornou o primeiro-ministro da União Soviética na Guerra Fria. E nas relações exteriores, ele defendeu uma convivência pacífica com o mundo não comunista. Mas, apesar do discurso, o período que ele ministrou, assim, a União Soviética, ela foi marcada por um momento mais tenso da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba. E aí eu chego no segundo tópico. Bom, as crises dos mísseis em Cuba, ela ocorreu em 1962, onde a União Soviética ela instalou secretamente mísseis nucleares em Cuba. Aí os Estados Unidos, descobrindo isso, ordenou que um bloqueio naval à ilha. Então, tipo, o presidente que estava na época, que era John Kennedy, ele ordenou um bloqueio naval. E aí a União Soviética até que chegou a enviar uma frota para confrontar os americanos. Só que aí o líder, o Nikita, ele cedeu e retirou os mísseis. E aí esse foi um momento de grande tensão para a União Soviética. E aí o terceiro tópico, que é a Guerra do Vietnã,
Essa guerra ocorreu em 1955 e terminou em 1975, então tipo, foi 10 anos de duração. E aí, o cenário dessa guerra é semelhante ao caso das Coreias, que tipo, no contexto da Guerra Fria, o Vietnã do Sul, que era capitalista, e o Vietnã do Norte, que era comunista, eles travaram um conflito. E aí, ambos os lados, eles procuravam unificar o país sobre um controle, se o controle seria capitalista ou comunista. E aí, os Estados Unidos, eles entraram oficialmente nessa guerra em 1965, mas a opinião popular dos americanos era contrária à intervenção. Então, o país acabou se retirando da guerra e os comunistas venceram em 1976. E aí, o tópico que eu posso falar que, tipo, teve bastante nessa época foi os acordos de desarmamento, que aí eu vou ler um pouquinho que tá falando os acordos. Que a partir dessa lógica foi firmado o Tratado Antimísseis Balísticos de 1962, o SALT I e II de 1969 e 1979, o Tratado de Forças Intermediárias de 1982 e o START I e II de 1992 e 1993. Então, tipo, esses tópicos são importantes, tipo, que eu achei bom pontuar para essa época da Guerra Fria. E é isso. Parte final da Guerra Fria. Com a União Soviética tentando aumentar seu poder, ela acaba invadindo o Afeganistão. Essa invasão teve um grande impacto, enfraquecendo ela ainda mais. A União Soviética, além disso, tinha diversos problemas que o partido estava enfrentando dentro do seu próprio território. Devido à má gestão financeira e os grandes investimentos nos armamentos bélicos e na corrida espacial contra os Estados Unidos, afetaram grandemente a população e fizeram com que perdesse o apoio do povo, enfraquecendo assim ainda mais a União Soviética. Em 1989, a derrubada histórica do Muro de Berlim marca o início do fim da Guerra Fria, reunificando a Alemanha, que anteriormente estava dividida entre o leste e o oeste, ou ocidental e oriental, sendo o ocidental capitalista e o oriental comunista. No entanto, o fim da guerra só chega oficialmente em 1991, quando o Partido da União Soviética quebra, devido à má gestão financeira e política interna corrupta, dando abertura assim ao seu concorrente Estados Unidos nessa disputa, para aplicar o seu modelo de governo e economia sobre o seu território. Depois que os Estados Unidos conseguiu chegar no território da União Soviética, 15 novos países se surgiram desse território sendo capitalistas.